Nós nos sentimos sempre felizes de estar aqui compartilhando esses momentos juntos. Eu quero que os irmãos, sem perda de tempo, já abram vossas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 26. Nós temos aqui essa noite duas palavras que são chave para nós entendermos o propósito de Deus para nós aqui. A primeira palavra é constância. E a segunda é convicção. A igreja não anda na terra altaneiramente sem ser constante e sem ter a convicção suficientemente necessária para entender o que é importante para ela. Eu vou louvar o Senhor com louvor antes de começar a pregar. Eu quero que você medite sobre a letra desse louvor, participe e deixe Deus trabalhar no teu coração. Dá uma partidinha aí nos cantos dessa pedra, para que a gente possa adentrar naquilo que Deus quer para nós todos essa noite. Solta, meu filho, pode soltar. Aleluia. Nós precisamos persistir. Aleluia. Até tocar o céu. Até tocar o céu. Vou te buscar, vou te adorar. Até tocar o céu. Sua direção, o seu poder. É tempo de se levantar e agir. É tempo de ampliar a visão. É tempo de se arrepender e clamar pelo seu perdão. É tempo de viver a realidade de uma vida de temor e santidade, com os olhos espirituais abertos, pois a vinda de Jesus está muito perto. É tempo de parar de murmurar e abrir a boca para abençoar, porque somos os profetas desse tempo. Somos a geração do avivamento, geração que renuncia ao pecado, mas ama o pecador. Geração que abre mão de tudo por causa do Senhor. Geração que não tolera Jezabel. Geração que ora como Daniel. Geração que busca Deus até tocar o céu. Até tocar o céu. Vou te buscar, vou te adorar, até tocar o céu, até tocar o céu.
deserto e chegou o fim da sequidão. Profetiza que o impossível é possível quando Deus estende a mão. Profetiza que a sua vida vai mudar e as portas que estão fechadas se abrirão. Escravos serão livres, doentes vão sarar. Se você profetizar, profetiza sobre a tua casa, profetiza sobre a tua família, profetiza sobre tudo que você tem essa noite, em nome de Jesus. Profetiza, Ele está aqui. Profetiza, Ele vai ouvir. Profetiza até tocar o céu, até tocar o céu, até tocar o céu. Vou te buscar, vou te adorar, até tocar o céu, até tocar o céu. Não desista, não recue, não retroceda, confia, seja constante, tenha convicção em Deus, porque Ele está aqui e vai caminhar conosco. Aleluia. Atos capítulo 26, versículo de número 12. As escrituras dizem assim: sobre o que, indo então a Damasco, com poder e comissão dos principais dos sacerdotes, ao meio-dia, ó rei, vi no caminho uma luz do céu, que excedia o resplendor do sol, cuja claridade me envolveu a mim e aos que iam comigo. E caindo nós todos por terra, ouvi uma voz que me falava e em língua hebraica dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrar contra os aguilhões. E disse eu: quem és, Senhor? E ele respondeu: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e põe-te sobre os teus pés, porque te apareci por isso, para te pôr por ministro e testemunha, tanto das coisas que tens visto, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te deste povo e dos gentios, a quem agora te envio, para lhes abrires os olhos e das trevas os converteres à luz, e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão dos pecados e sorte entre os santificados pela fé em mim. Pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. O que é que faz alguém que tinha uma posição de status, que tinha um lugar entre os principais sacerdotes, que tinha o respeito da sociedade, o que faz alguém deixar o status, deixar a posição e passar a receber contra si todo tipo de afronta, todo tipo de perseguição? O que faz alguém deixar uma posição de segurança e passar a vivenciar açoites, apedrejamentos, naufrágios, mentiras, calúnias, e ser levado às prisões
preso por cadeias e ser ameaçado de morte, e ainda assim se apresentar diante dos seus algozes e dizer que nada disso importa. O que importa é que um dia eu vi a Jesus e eu recebi sobre mim uma convicção tamanha que fez com que tudo o que eu achava que era e tinha se tornasse em absolutamente nada. E nada daquilo que eu tinha é mais importante do que aquilo que eu tenho agora. Existe uma coisa que a igreja não pode deixar de se aperceber na sua caminhada. É que um dia nós recebemos do céu algo que é muito mais importante do que a nossa posição mais confortável que nós temos. Algo que tem mais sentido do que estarmos seguros dentro dos nossos lares, dentro das nossas casas, dentro das nossas posições. Algo que fez com que homens deixassem a posição de alívio e de conforto e entrassem nas posições mais desconfortáveis dessa terra. A única coisa que tem poder, ou que tem a capacidade de fazer alguém deixar a sua posição confortável, é a convicção e a certeza de que aquilo que ele está agora inserido, de que aquele a quem agora ele segue, é mais importante do que aquilo que ele tem, e que tem um futuro mais promissor do que aquele presente seguro que ele está com os pés agora. E a verdade é que para nós, como povo, como igreja, como santos, como salvos, falta-nos neste tempo de caminhada estas convicções e estas certezas. Falta-nos o entendimento daquilo que nós temos como tesouro em vasos de barro. Falta-nos o entendimento de que a excelência do poder de Deus está em nós, a ponto de que tudo aquilo que nós temos não passa de pó, de cinza e de lixo perto daquilo que Ele tem preparado para nós. Aquilo que Ele tem preparado para nós não está no âmbito que os teus olhos terrenos podem ver. Não está, aleluia, naquilo que a tua mão pode tocar. Mas a Bíblia diz que Ele tem algo preparado para a igreja que o olho não viu, o ouvido não ouviu e não subiu ainda ao teu coração aquilo que Ele tem preparado. E a Bíblia diz em Atos capítulo 1 que quando Ele foi assunto aos céus, um anjo disse: este que vocês estão vendo subir agora, Ele um dia voltará para vós. E foi Ele mesmo que disse aos seus apóstolos: para onde eu vou, vocês não poderão ir agora, mas eu estou indo para vos preparar um lugar. Aleluia. E nós precisamos entender que os nossos projetos, as nossas convicções, os nossos planos, os desenhos que nós podemos fazer na nossa vida para esta terra são insuficientes para suprir a grandeza daquilo que Deus tem para nós. Aleluia! Foi por causa desta certeza que homens deixaram tudo para trás, que mulheres deixaram tudo para trás. Quando você abre a sua Bíblia no livro de Gênesis e que você vê Deus aparecendo a Abrão em Harã e dizendo: Abrão, sai da casa do teu pai, da tua parentela, para a terra que eu te mostrarei. Às vezes nós lemos o texto e não entendemos a dimensão da atitude que Abraão tem ali, porque alguém que já tinha riquezas, já tinha gado, já estava firmado na terra, já estava com tudo estruturado, de repente ouve
ouve uma voz que vem do céu, de um Deus que ele nunca tinha visto na vida, que ele nunca tinha levantado um único altar. Mas a voz do Senhor, ela é tão única e tão extraordinária, que ela é capaz de fazer um homem largar a posição de conforto que estava, pegar todo o seu gado, pegar toda a sua família e colocar no deserto, sem saber para onde ia, aleluia, sem saber se aquela voz era realmente uma voz que ele podia confiar. Mas ele foi, porque a fé é o firme fundamento das coisas que você espera e a convicção dos fatos que você ainda não viu. Significa dizer que para dizer que temos fé, nós temos que olhar para o futuro, sem ter lugar onde colocar os nossos pés, acreditando que Deus é suficientemente poderoso e galardoador para a cada passada que nós demos, Ele colocar sobre os nossos pés, aleluia, uma ponte e um lugar seguro. Foi esta a certeza que fez que Moisés, quando estava às margens do Mar Vermelho, e que Faraó estava atrás dele, e que do lado direito e do lado esquerdo só tinha deserto, e na frente tinha um mar fechado, e ele ouve a voz de Deus dizendo assim: Moisés, por que é que você clama a mim? Diga ao meu povo que marche. E dizer ao povo que marche significa que para Deus abrir aquele mar, primeiro Moisés teve que molhar a ponta do sapato. Deus não abriu o mar para Moisés ver as duas paredes e depois Moisés passar com confiança. Ele disse: você marcha porque eu estou contigo. Você anda porque a minha promessa não voltará para trás. Você prossegue porque você tem confiança de que eu sou suficiente para garantir o sucesso da tua jornada. Foi esta a razão que fez com que homens deixassem o lugar seguro. E esta tem que ser a razão para fazer com que você saia da tua casa todos os dias, sabendo que Deus é que prepara o caminho para que você pise nele, sabendo que as oposições, que as calúnias, que as mentiras, que os dardos infectados do maligno, que os principados, potestades, dominadores deste mundo, forças espirituais da maldade que habitam nas regiões celestes, não são fortes o suficiente para parar a sua caminhada sobre a terra. Para que você possa fazer isso, você precisa ter o que Paulo tinha. Paulo se apresentou diante dos magistrados, se apresentou diante dos judeus, se apresentou diante de gregos, diante de romanos, só se segurando em uma coisa: na visão que Deus deu. E nós precisamos de constância para entender que quando Deus dá uma visão, o diabo vai labutar para que você, no meio do caminho, desista daquilo que Deus já te entregou. É por isso que na revelação de Apocalipse, o anjo diz a João assim: guarda o que tens. Se é para guardar, é porque é possível ser perdido. Quando nós olhamos para as Escrituras e nós percebemos nas parábolas a respeito daquilo que se perdeu, nós vamos ver 3 parábolas em uma: o filho pródigo, a dracma perdida e a ovelha que se perdeu. E o que determina a recuperação e o sucesso dos 3 casos é a persistência do pai,
esperando o filho. Do pastor deixando para trás as 99 e indo atrás daquele que ele acreditava que tinha potencial. E da mulher que não parou de varrer a casa até encontrar aquilo que estava perdido. A constância vai fazer com que Deus opere o milagre. E as Escrituras dizem que o Senhor não se agrada do homem de ânimo dobre. Ânimo dobre significa alguém que hoje acorda cheio de fogo de Deus na vida e que diz que vai à igreja para poder adorar, mas que na segunda-feira pela manhã, quando levanta e vê que a louça ainda está dentro da pia, e quando levanta e vê que ainda o quintal está sujo, oh aleluia, de repente todo o fogo de Deus que ela carregou no domingo se transforma em palavrões e xingamento na segunda-feira, aleluia, porque não tem constância no relacionamento e na intimidade com Deus. Olha, se Paulo tivesse alguma dúvida na primeira pedra que lançaram contra ele, que bateu nele, que doeu, ele disse: não, Senhor, é melhor voltar para o Sinédrio, porque lá eu mandava prender, não era preso. Lá eu mandava apedrejar, não era apedrejado. Lá eu mandava colocar na prisão, eu não era aprisionado. Mas a convicção daquele que apareceu para ele no caminho de Damasco, a convicção de que aquela luz que um dia fez ele se converter no seu mau caminho era importante, fazia com que ele prosseguisse. E existe uma questão de Deus para nós aqui essa noite. Quando você levantou a sua mão um dia e disse: Senhor, eu te aceito, e veio na frente, dobrou o joelho e disse: Senhor, eu te entrego a minha vida, toma a minha vida nas tuas mãos, eu me rendo a ti, Senhor. Quando você fez a sua declaração pública de fé, você tinha certeza absoluta do que estava fazendo? Você viu Deus quando você fez a sua decisão? Você teve uma experiência com Deus? Ou você tomou decisões em cima de fatores emocionais? Ou tomou decisões em cima da multidão? Se a multidão está indo na frente, vou eu também. Se fulano levantou a mão, levanto eu também. A questão aqui é que se é verdadeiro a minha entrega de corpo, alma e espírito a Deus, então eu tenho dentro de mim habitando um poder que é tão grande que eu não posso me anular, eu não posso me calar, eu não posso me omitir, eu não posso lavar as minhas mãos, eu não posso transferir responsabilidade, porque um dia ele me encontrou. Eu era pobre, perdido, sem Deus, pecador, eu era um lixo, e um dia ele me achou. Olha, se eu tenho consciência de que eu não era nada, e de que depois que ele me encontrou, ele transformou a minha vida, então por que eu continuo agindo como se eu não fosse nada? Por que eu continuo agindo como se ele não estivesse dentro de mim? Por que eu continuo agindo preocupado apenas com a minha própria vida, fechado e fechada no meu casulo, na minha casa, vivendo a vida religiosa que nós vivíamos quando nós estávamos perdidos, pastor Edson, do catolicismo, pastor Edson, quando nós fomos ali batizados de Nenzinho, e aí nós viramos católicos de Deus, e nós íamos à missa, e nós íamos às reuniões, porque papai ia, porque a mamãe ia, aí nós vamos ficando velhos.
Aí nós vamos andando. Aí nós aceitamos Jesus. E aí o nosso primeiro amor aceso. Aí não tinha hospital que a gente não queria entrar. Não tinha presídio que a gente não queria entrar. Não tinha enfermo que a gente não queria orar. Não tinha pessoa que a gente não queria salvar. Mas aí o tempo vai passando e a convicção dessa fé vai se perdendo. E nós vamos ficando mais velhos. E nós vamos ficando cansados. E as costas vão doendo. E nós não temos mais tempo. E nós só temos tempo para trabalhar. Temos tempo para chegar em casa e dormir. Temos tempo para assistir um bom filme. Temos tempo para poder dar aquela passeada no final de semana. Mas não temos tempo para chorar a dor que Deus sente. Não temos tempo para derramar o nosso coração e a nossa alma no centro do propósito ao qual Deus nos chamou. Porque Deus não te chamou para você ficar sentado na cadeira com um pano vermelho. Deus não te chamou para você ficar confortável no banco estofado. Deus não te chamou para você vir de domingo a domingo na igreja, receber graça, unção de Deus e ficar cheio, barrigudo, lotado de poder de Deus, aleluia, para poder desperdiçar no ralo da vida, aleluia, quando você sai daqui lotado e você não compartilha e você não divide, aleluia, você está pegando a unção de Deus e está jogando no lixo. Para que foi que você veio? Para que foi que Deus te encheu? Para que foi que Deus te ungiu? É para você ficar preocupado com as suas próprias coisas. Ah, pastor, mas está tão difícil, eu estou perto de recuar. Porque financeiramente, a minha vida, financeiramente, nós hora nenhuma fazemos prova do que está nas Escrituras. A Bíblia diz assim: buscai em primeiro lugar o meu reino, a minha justiça, e depois que você buscar. E aí, antes de terminar a frase, vou te explicar o que é buscar. Quando os filhos de Israel estavam preparando a inauguração do santuário, Salomão disse aos levitas: vocês vão consagrar e vão preparar, porque nós vamos entregar a Deus o melhor culto. E quando o culto foi entregue e que Salomão levantou a voz no meio do povo, a Bíblia diz que a fumaça de Deus desceu na casa. Como pode a fumaça de Deus não estar aqui dentro, se os templos de Deus estão aqui? Desculpe, irmão. E eu estou fazendo autocrítica. Quando a igreja se reunia, tremia o lugar aonde eles estavam reunidos. Qual foi o último terremoto que você sentiu sobre os seus pés? Que não foi aquele lá no mar, lá em Maricá. Quando foi que Deus sacudiu a tua história a última vez? Quando foi que Deus te pegou de uma maneira que fez você refletir e falar: Senhor, eu não estou produzindo nada. Senhor, o Senhor me deu tanto, eu não te devolvi nada até agora. Deus está nos testando. O prumo de Deus está passando na nossa frente para poder saber o quão retos são os nossos caminhos em 2026. Nós já estamos em agosto, na metade do mês de agosto. Já se passaram 66% desse ano. E nós ainda não entregamos nada.
mas eu leio a Bíblia. A seara é tão grande. E você está com a seara, sabe aquele jardim de inverno? Tem crente que tem o pomar de Deus para ele, mas ele planta um jardim em casa. Aquele jardim de inverno que fica atrás da vitrine e que nem bate nem sol e nem chuva, e que vai crescendo com você regando aquele trem. Você mesmo, sozinho, vai regando aquilo. Rega aquilo, rega aquilo. Aí você fica todo orgulhoso, porque nossa, veio a visita. E aí aquele jardim de inverno que não produz um fruto. As flores maravilhosas, na hora que o fruto nasce, fica verde até morrer. Por quê? Porque jardim precisa de sol. Porque árvore frutífera precisa de chuva. E nós estamos aqui com guarda-chuva e Deus descendo cachoeira sobre nós. E nós assim, com guarda-chuva. E Deus dizendo: meu filho, fecha, volta a ser criança, porque é dos pequeninos que é o reino de Deus. Volta a ser criança, volta a querer se molhar na chuva, volta. Se tu tiver que desobedecer, desobedece e vai para o quintal. Aleluia. Porque quando você molhar, aí Deus vai voltar a fazer na sua vida coisa grande e firme que você não sabe. Nós precisamos entender por que é que esses homens estavam dispostos a entregar o próprio pescoço para morrer pela causa. É porque a unção que estava sobre eles não era essa unção do culto aqui, que é boa, é gostosa, maravilhoso, quando a gente se arrepia, quando a gente chora, quando a gente treme, quando a gente fala em mistério e se edifica em línguas estranhas, é maravilhoso. Agora, a unção manifesta é aquilo que Deus quer conceder a você. Esqueça que você é só mais um crente que aceitou Jesus um dia e agora você vai em todos os cultos prestar sua homenagem a Deus, entregar a sua oferta, levantar a mão, dar glória a Deus, aleluia, obedecer a ordem de quem está no púlpito e dizer: fala para todo lado, olha para o outro, levanta a tua mão, dá glória a Deus, e a gente fica igual um robozinho, aleluia, recebendo ordem. Por quê? Porque o culto não está em nós. Tem que alguém colocar o culto aceso. O culto tem que chegar em você. Você é o altar de Deus. Se ninguém glorificar, você glorifica. Se ninguém falar em mistério, você fala em mistério. Se ninguém pregar, você prega. Se ninguém se ajoelhar, você ajoelha. Aleluia, porque você tem convicção do que Deus fez na sua vida. A gente fica esperando para ver se a outra planta do vaso cresce para eu crescer junto. A gente fica se escondendo. Tomara que eu não receba oportunidade porque eu não me preparei. Como assim não me preparei? Cadê o seu devocional diário? Cadê o seu joelho dobrado diariamente? Você não lê a Bíblia todo dia? A Bíblia só fica lá em cima da tua estante no Salmo 91 aberto? E aí você nem lê o Salmo 91 que está aberto lá. Ele só está lá porque é uma simpatia que alguém te ensinou. De que Deus vai proteger a tua casa. Se tiver um copo com água atrás da porta. Se tiver uma Bíblia com o Salmo 91 ou com o Salmo 23 aberto. E aí você passa o dia inteiro
um louvorzinho no YouTube, mas você não aprofunda nos mistérios que Deus tem para a sua vida. Ah, mas como é que eu faço isso? É só caminhar. Ah, mas eu tenho que ficar a madrugada inteira orando. A Bíblia diz para orar sem cessar. A Bíblia diz para você orar onde estiver, com mãos limpas e coração quebrantado. Aonde você está, há um altar de Deus ali. Aonde o seu pé pisa, o diabo tem que retroceder e as trevas têm que subir. Se aonde você está o pecado se multiplica, nós temos um problema aí. Jesus andava com os pecadores, Jesus não andava com os crentes. Não, os crentes da época eram todos fariseus. Aí alguém vai dizer, mas Jesus comia e bebia com pecadores. É verdade. Mas depois que acabava o culto, alguém chorava nos seus pés e secava com os cabelos. Alguém quebrava um vaso que custava um ano de trabalho, lavava os pés e enxugava com os cabelos. Alguém gritava no meio do caminho, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E vou dizer para vocês, a unção ainda existe. A glória de Deus ainda está disponível. Nós é que fechamos as portas, trancamos as grades, colocamos a lona por cima, porque nós queremos a unção só para sobrevivência. E a unção não é para sobrevivência, é para compartilhar. A unção é para dividir. E aí Paulo estava lá, diante de Agripa, nunca tinha ouvido falar de Jesus. E Paulo conta um testemunho. Diz assim, ó rei, talvez você não entenda por que é que eu estou contando esse testemunho ao invés de concordar com os meus acusadores para tentar me livrar da condenação. Mas é porque um dia eu recebi uma visão. Um dia ele me encontrou no caminho. E o encontro foi tão genuíno, tão verdadeiro, que eu nunca mais consegui me livrar dessa graça. Nós precisamos refletir como igreja, como corpo. Nós precisamos refletir, porque o cabeça da igreja é Cristo e nós somos os membros. Todavia, tem mindinho quebrado. Todavia, tem pele machucada. Todavia, nós temos desníveis. E é por isso que Paulo, preocupado com a igreja, diz assim, olha, eu não me canso de vos escrever as mesmas coisas, porque é segurança para vós. Paulo buscava que a igreja tivesse maturidade. Não dá para Deus fazer coisas grandes no nosso meio se nós temos visões completamente discrepantes a respeito de Deus. Se numa reunião como essa você está em pecado e alguém está consagrado, o seu pecado impede a presença de Deus de permear o lugar. Aí nós podemos gritar à vontade, podemos espelhar, dar pontapé na cara do diabo, botar no poder. Aí nós vamos distribuir unção. E aí, que glória foi esse culto. E no meio do culto tem gente brigando. No meio do culto já tem problema sendo preparado. Meu Deus do céu. A igreja precisa de alinhamento com Deus. E esse alinhamento, não entenda mal, não estou aqui com um taco batendo. Alinhamento é entender a sua posição
E a sua posição no mundo é uma posição de quem distribui graça, de quem tem para entregar, de quem tem em abundância para distribuir. E é para isso que o Senhor nos deu o Espírito Santo. O Espírito Santo não é para ficar falando em língua estranha para nós mesmos, não. Aliás, o apóstolo Paulo diz o seguinte: eu prefiro falar uma palavra que vocês entendam do que 1000 em línguas. Nós precisamos disso. Nós estamos sentindo falta disso. Deus quer operar no nosso meio. Tem crentes que nunca viram, pastor Edson, uma interpretação de língua na igreja. Tem crentes que nunca viram um milagre de fato na igreja. Por que isso? Porque nós deixamos o mundo nos levar para todo lado. Nós estamos distribuindo a nossa unção no lugar errado. E Deus quer consolidar a gente nessa noite.